Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo de Física 1. A gente vai continuar falando sobre as leis fundamentais da mecânica, no contexto da mecânica newtoniana. Só que hoje nós vamos considerar aqueles pontos, aquelas leis, as 3 leis de Newton, que nós discutimos na última aula. Nós vamos agora aplicar esses conceitos na resolução de problemas de mecânica, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai dar atenção à resolução desses problemas. Eu vou comentar a resolução desses problemas, desses exercícios, e tentar mostrar para vocês como é que a gente faz para aplicar na prática aquelas 3 leis de Newton, tá bom? Então, vamos aos trabalhos, Vamos iniciar os trabalhos. Bem, então, mãos à obra, Bem, então, o primeiro problema que nós vamos considerar é um exercício bem simples, mas serve para a gente quebrar o gelo, Tá bom? Da matéria que nós vamos considerar hoje, tá? Então diz o seguinte: uma caixa com massa de 10 kg apoia-se em um piso horizontal. Então vamos começar fazendo esse esqueminha aí para a gente poder ir visualizando, a situação, tá bom? Então eu vou fazer aqui um piso horizontal, tá certo? Tá aqui um piso horizontal e aqui eu tenho uma caixa, certo? Uma caixa de massa M. Essa massa M aí, ela é 10 kg. E aí diz o seguinte: o coeficiente de atrito estático, entre a caixa e o piso vale, então eu vou colocar aqui, o coeficiente de atrito estático é 0,65. Perceba que o coeficiente de atrito estático ele não tem unidade, tá bom? Ele é adimensional, viu? E aí continua. Qual é a força horizontal máxima que se pode aplicar sobre a caixa sem que esta se mova? Qual é a força horizontal máxima? Então eu quero saber aqui, olha, qual é a força horizontal máxima? Eu vou colocar aqui a força com uma outra tonalidade para ficar legal para a gente enxergar, tá bom? Então eu quero saber qual é a força horizontal máxima, tá bom? Sem que ela se mova, tá? Então, só para lembrar, para a gente revisar o contexto aqui do coeficiente de atrito, a gente lembra que a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Eu vou representar aqui, ó, a FAT, tá bom? Força de atrito ela é contrária ao deslocamento. Então, o objeto, a tendência dele é ter um deslocamento para a direita, já que a força está puxando para a direita, tá bom? Mas a força de atrito, então, aqui na região de contato entre os dois corpos, essa força, então, que nasce aí, ela tende, então, a se opor ao movimento, ok? Então, vamos lembrar um pouquinho sobre o que é que significa essa força de atrito estática, O que é que esse coeficiente de atrito estático, que é a força de atrito e assim por diante. Então, olha, sempre que a gente tem um objeto que está em repouso, digamos que seja a caixa, tá? E eu tenho uma força F apontando, puxando, tentando deslocar o objeto para a direita. E observe que enquanto essa força é nula, a força de atrito contrária ao deslocamento também é nula. E à medida que essa força vai aumentando, ganhando valores aqui, olha, o objeto continua parado. Enquanto, na mesma proporção em que a força de atrito cresce, aliás, a força externa cresce, a força de atrito também cresce. Mas você percebe aqui que num dado momento essa força externa, alguém puxando, puxando a corda, puxando o objeto, ou empurrando um caixote, à medida que essa força cresce para um determinado valor, a força de atrito alcança um valor máximo, tá bom? Que é dado por μe, o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, a força normal, ou seja, aquela força que está relacionada com a interação entre as duas superfícies, tá bom? Então, existe um dado momento em que o objeto ele fica parado até quando a força externa
alcança o valor dessa força de atrito máxima, tá? Então a força de atrito ela não tem um valor constante, mas ela varia de 0 até a força de atrito máxima, tá? Atrito estático máximo. Quando isso acontece, quando a força externa se iguala a essa força de atrito máxima, que é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal, então a força de atrito estático dá lugar a uma força de atrito dinâmica, que é menor do que a força de atrito máxima, tá bom? De atrito estático máximo. E aí, a partir dessa situação, o objeto começa a se movimentar. Vamos visualizar isso, né? A gente tem ideia, a gente observa que, por exemplo, olha, que a gente vai ter uma abelhinha, tem um bloco está em repouso e ela começa a fazer força de modo que por um dado momento a força que ela aplica vai crescendo, a força de atrito também vai crescendo, o objeto não sai do lugar. Mas somente quando a força dela iguala a força de atrito estático máxima é que o objeto começa a se movimentar. Você percebe? Vai crescendo, igualou, pronto. Aí passa a se movimentar, tá certo? Aí já não é mais atrito estático, já é um outro atrito, um atrito dinâmico, porque tem movimento. Então aqui o que nós queremos saber é a máxima força que se pode aplicar, a força externa, para que o objeto fique em repouso. Então nesse caso o que nós queremos é saber que valor de força iguala a força de atrito estático máxima. Bem, uma maneira de visualizar isso, de lidar, de atacar o problema, é a gente lembrar o seguinte, ó. Vou apagar aqui o deslocamento. É lembrar o seguinte, ó. Se o objeto ainda está em repouso, né, não se move, então a gente pode dizer que a resultante das forças ou a força resultante é zero. Então eu preciso somar, eu preciso considerar todas as forças que atuam no sistema, tá legal? E somar essas forças vetorialmente para dar zero. Então aqui a gente já viu duas forças, a força externa e a força de atrito. Mas a gente tem também a força peso, porque ele está esse objeto ele está nas proximidades da superfície da Terra, e tem também uma força de reação às superfícies, que é a normal. De modo que eu tenho força, eu vou tirar esse máximo aqui e vou colocar força externa, tá bom? Aí eu tenho força externa mais força de atrito. Aí aqui é o atrito máximo, né? De atrito estático, tá bom? Força de atrito estático máxima, tá? Mais a força normal mais a força peso tem que dar zero. Ok? Então a soma vetorial dessas quatro forças dá zero. Aí eu percebo que eu posso separar essas forças também em duas classes. Existe um conjunto de forças, aí um par de forças que está na horizontal. Na horizontal, o que é que eu tenho? Na horizontal eu tenho a força externa menos a força de atrito, dá zero. Eu tirei a notação vetorial, por quê? Porque eu já estou pegando só na direção horizontal, então para a direita é positivo, que é a força externa, e para a esquerda é negativo, tá bom? Eu fiz assim. E na vertical o que é que eu tenho aqui? Para cima é positivo, N menos o peso dá zero. Então eu tenho um par de equações aqui para resolver. O que eu quero saber é a força máxima na horizontal. Ora, que é igual à força de atrito estática máxima. Então fica. Daí o que é que nós temos? Força externa vai ser igual a força de atrito estática máxima, que é igual a μe vezes a normal. E pela segunda equação, essa normal aqui ela é igual a peso, porque n menos p dá zero, né? Então vai ficar μe vezes o peso, ou seja, μe m mg. Logo,
a força externa vai ser igual a 0,65 vezes 10 quilogramas vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o resultado aí, fazendo as continhas, dá 64 newtons. Em outras palavras, quando a força externa variar de 0 até 64 newtons, tá bom? Quando a força variar de 0 até 64 newtons, o objeto ainda vai estar parado. Quando alcançar 64 newtons, a gente vai ter o quê? Aí vamos estar na iminência do movimento, tá vendo? Iminência do movimento. Então, ele está para se deslocar. Então, quando isso acontece, é só adicionar, né, qualquer fração de força a mais que 64 newtons, que o objeto vai sair do repouso, como a gente vê aqui na figurinha ó, da abelhinha, né? Sai do repouso e começa a se movimentar, tá bom? Então, um problema bem simples para a gente começar aí a tratar desse assunto, né, do conteúdo aí, ok? Vamos passar para outro problema então. Esse aqui é um pouco melhor, vamos lá. No exercício anterior, supõe agora, no exercício anterior a gente tem a mesma massa, tá bom? Mesmo coeficiente de atrito, tá? E aí ele diz, olha, suponha que a força aplicada sobre o corpo não seja horizontal, mas faça um ângulo de 27 graus, esse θ aqui, tá? Com a direção horizontal, tá bom? Conforme mostra a figura aqui. Determine o valor máximo da força aplicada para que o corpo não se mova. Então, da mesma forma, nós estamos falando aqui sobre o atrito estático, tá bom? Então, vamos coletar os dados aqui. Ó. A gente tem aqui a massa, novamente, a massa é 10 kg, o coeficiente de atrito estático é 0,65, não tem unidade, né? Θ vale 27 graus. E aqui nesse caso, novamente, a gente vai considerar todas as forças. Vamos lá. A gente vai ter a força F mais a força de atrito estático, né? Vou botar aqui estático, mais a normal, mais mg, que é a força peso da zero, tá bom? Já que o objeto está em repouso, ele não se move, ok? Novamente, a gente pode fazer o seguinte, observando a força F, eu posso escrever a força F como sendo F cosseno de θ, x chapéu, mais F seno de θ, y chapéu. Aí eu coloquei o y para cima e o x para cá, tá bom? Certo? Bem, na horizontal, o que é que nós temos? Na horizontal, nós temos... o que é que significa isso, né? Eu posso escrever isso aqui, ó. F', isso aqui é F duas linhas, tá? Então, o que nós temos lá é isso, ó. Eixo X, eixo Y, aqui a força F, tá bom? É essa força F aqui, tá? Certo? Que mais? Aqui eu tenho θ e aqui eu tenho, olha, F' e aqui eu tenho F duas linhas. Então na horizontal, o que é que nós temos? Na horizontal nós vamos ter F' menos força de atrito é igual a zero. Tá bom? Lembra, cadê o F' aí, né? O que é o F'? Vamos ver lá na figura. O F' está aqui, ó. F', tá? Isso aqui é o F'. E o F duas linhas, cadê? Vamos ver o F duas linhas. Esse é o F duas linhas, tá bom? F duas linhas. E o F' lá também, ó, pra gente poder entender, visualizar direitinho, isso aqui é o F'. F' é F cosseno θ e o F duas linhas é F seno θ. Beleza, então o que é que a gente faz agora? Na horizontal nós temos isso, na vertical
Na vertical nós temos o seguinte, ó. Aqui agora tem um detalhe. A normal, a reação normal, eu poderia muito bem escrever aqui na direção normal. Essa normal aqui, ela é a resultante, né? Eu posso até tirar a notação vetorial, mas porque já está tudo na vertical mesmo. Mas a normal aqui, ela é o resultado da força peso reduzido da F duas linhas, porque a F duas linhas o fato da força F ela está inclinada aqui, olha, como a gente observa, ela está inclinada de θ, a componente F duas linhas ajuda a diminuir o peso, a reação da superfície. Então o N não é apenas mg, mas o N aí, ele vai ser mg, né, mg menos o F duas linhas. Tá certo? Então, o que é que eu vou ter na prática, né? O F é quem? O F' tá aqui, ó, é F cosseno de θ menos a força de atrito é quem? É μ vezes a componente, a força na direção normal, μ é aqui, né? Que multiplica mg menos o F duas linhas. Mas quem é o F duas linhas? É F seno de θ. Então, o meu objetivo é encontrar o valor desse F aí, tá bom? É encontrar o valor desse F nessa equação, tá bom? Eu tenho uma variável apenas, que é o F, tá certo? Uma vez que todos os outros componentes eu tenho. Então, daqui, igual a zero, né? Sem esquecer de colocar o igual a zero, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui, ó, igual a zero, tá? Que é dessa relação aqui, ó, viu? Bem, então o que é que eu posso fazer ainda? Daqui eu vou isolar o F, né? Tá bom? Daqui eu vou isolar o F. Então eu posso fazer F cosseno θ menos μe mg mais F seno θ igual a zero. Colocando o F aqui em evidência, fica cosseno θ mais seno θ igual a μe mg. Ok? Portanto, o F é igual a... Aí eu posso fazer μe... Opa, bem aqui faltou um μ, né? Faltou um μ bem aqui, olha. Sentindo falta desse μ aqui. Então aqui vai ter, olha, mais... Bem aqui tem o μe, não posso esquecer disso aqui. Então aqui no seno também vai ter, tá? Mais μe. Isso, agora sim, o F vai ficar μe mg, e aqui fica cosseno de θ mais μe seno de θ. Isso, exatamente. Pronto, aí a partir daí o que a gente vai ter? Olha, é só substituir os valores, né? O μe já sabe, é 0,65, tá bom? A massa é 10 kg, o G, obviamente, nós vamos escolher 9,1, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E substituindo os valores, nós vamos ter aqui que a força máxima, o módulo da força lá, F na direção θ com horizontal, é de 53,8 newtons. Ok? Muito bem, espero que tenha ficado claro aí. Só a questão do μe que a gente esqueceu de colocar, né? Foi seguindo lá, mas deu certo. Tá bom? A gente trouxe aqui, né? Não esquecer que o μe vem para cá, mas o μe também vem para cá, certo? O sinal de menos cancela com menos para poder dar mais aqui. Ok? Bem, agora outro problema interessante aqui, olha. Nesse outro caso, o que é que a gente tem? O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso dos exemplos anteriores, olha, é 0,45. Opa, aqui é um caso diferente agora. Nós estamos falando do coeficiente de atrito cinético, tá?
Então agora o objeto já está na situação de movimento agora. Então o μ cinético é 0,45. Você lembra que no caso anterior era 0,65? Então o coeficiente de atrito cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, tá? Que tem a ver com o estado de repouso, o equilíbrio entre a força externa e a força de atrito estático, tá? Então o fato do coeficiente dinâmico ou cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, né, faz com que a força de atrito dinâmico ou de atrito cinético seja menor do que a força de atrito estático máximo, tá bom? Então, pessoal, vai pegando essas dicas aí, tá, que a gente tá comentando. Então, na hora da resolução dos problemas, vai guardando isso daí, tá? Porque fica nas entrelinhas do texto e aí a gente aproveita para destacar. Então eu quero saber o seguinte: calcule a aceleração do bloco sabendo que o módulo da força aplicada vale 65 newtons. Ótimo, olha aí, ó. Nesse caso, o que é que nós temos? A força externa é 65. Você viu qual foi o valor bem aqui dessa força máxima? Se a situação é igual à anterior, então a gente tem, olha, essa situação aqui, olha, que a força que nós encontramos, a força limite, é 64 newtons, tá bom? Aqui, ó, é 64 newtons. Essa força de atrito aqui, máxima, é 64 newtons. Então, lá também vai ser, é o mesmo problema, né? Então aqui também vai ser 64 newtons. Mas nós não estamos nessa situação, não. A gente já passou desse limite. Nós estamos agora a 65 newtons. Portanto, o objeto agora já está em movimento, ok? E eu quero saber qual é a aceleração. Então vamos lá. Ora, nesse caso, o que é que nós vamos ter? Vou representar aqui o objeto, olha, no solo. Tem uma superfície aí, tá? Agora, massa M. E aí eu vou representar as forças. Vamos lá, de novo. A gente vai ter aqui as forças. A força F. Aí eu vou anotar aqui, ó, força F aqui é 65 newtons. Vou ter uma força de atrito aqui, força de atrito cinética, tá bom? A força de atrito cinética aqui, ela é dada por μ cinético vezes a normal. E daí eu posso, então, juntar essas duas informações. Na vertical eu tenho quem? Eu tenho a força peso e tenho a normal, tá? Então, como na vertical se cancelam, né? Na vertical a gente vai ter o quê? Nós vamos ter N mais P igual a zero ou N menos P igual a zero. E na horizontal nós vamos ter F menos força de atrito cinético igual a zero. Aliás, igual a zero não, né? Agora não. Por quê? Porque ele não está mais... a força na horizontal agora gerou uma aceleração, né? Então é massa vezes aceleração, tá bom? Ok? Bem, sendo assim, o que é que eu quero? Se eu quero aceleração, então a aceleração vai ser a força externa menos a força de atrito cinética dividido pela massa. Continha simples de fazer, né? Então, aliás, a aceleração aqui vai ser quem? Então, a aceleração vai ser 65 newtons menos 0,45 vezes 10 quilogramas vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tudo isso dividido por 10 quilogramas. Como resultado, nós vamos ter 2,1 metros por segundo ao quadrado. Então você percebe que ele tem aceleração. É a situação que a gente vê aqui na figurinha, olha, quando a abelha empurra o bloco, tá bom? Certo? É a situação aqui. Ó. Observe que a velocidade, quando o bloco começa a se movimentar, ele não vai em velocidade constante, ó, ele vai acelerando. Olha.
Percebe? Aí depois acaba, né? Depois acaba o vídeo. Mas ele faz assim, ó, aumenta, aí ele anda, essa velocidade vai crescendo. Ó. Se deixar, ele vai continuar mudando. Ok? Deu para entender, gente? Espero que tenha ficado claro aí, né? Bem, o próximo problema, vamos lá, passar para mais outro problema, né? A gente tem muito tempo para aproveitar, nos dedicando aqui à resolução dos exercícios. Agora um problema, olha aqui, ó, à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão melhorando, a gente vai passando para problemas cada vez mais interessantes aí, né? Então, nesse caso, considere um bloco apoiado num plano inclinado, tal como está mostrando na figura aqui. Ignorando o atrito entre as duas superfícies, então não tem atrito, né? Ótimo, né? Aqui parece que não tem, mas é como se tivesse uns pneuzinhos rodízios aqui, tá bom? E aí ele desliza tranquilamente, tá? Calcule a aceleração do bloco e B, a força que o plano exerce sobre o bloco. A força que o plano exerce sobre o bloco é essa força N aqui, ó, essa força normal, tá bom? Muito bem. Então, olha, a gente está observando aqui, a primeira coisa é observar o movimento que o bloco faz. O bloco está deslizando, né, na direção, eu vou marcar aqui de azul, ele está deslizando na direção do eixo X aqui, conforme o meu sistema de coordenadas que foi adotado, tá bom? Então, dessa maneira, a gente pode representar as forças que atuam no sistema como sendo como componentes ou então como na forma de componente na direção considerando esse plano XY, tá legal? Considerando esse plano XY. Então aqui o que a gente tem? Ora, se o meu plano se está dessa maneira aqui, eu posso escrever, por exemplo, eu posso descrever o vetor n, o vetor normal, o vetor força normal como sendo n j chapéu, né? Ou como eu costumo falar, né, n y chapéu. Tá certo? Porque esse aqui é a direção do eixo y e aqui é a direção do eixo x. Tá certo? Como a gente observa, a força peso, ela não está, aqui é o peso, ó, ele não está nem na direção do eixo x e nem na direção do eixo y, mas forma um ângulo θ, tá certo? Forma um ângulo θ com a direção normal, com o eixo y. Isso aqui é uma relação que a gente vai observar sempre que estiver falando de plano inclinado, tá bom, gente? Um plano inclinado, ele é inclinado aqui, ó, de um ângulo φ, tá certo? E aí eu tenho a direção normal, a direção que é paralela ao plano, e a força peso, que é sempre vertical, ela vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá? Ela faz um ângulo de 90 graus. E aí, por semelhança de triângulo, esse triângulo com esse, ó, tá? Que é semelhante ao triângulo do plano inclinado, né? Esse triângulo aqui, olha, esse triângulo retângulo aqui, que representa o plano, ele é semelhante a esse, tá bom? Por semelhança de triângulo, se isso aqui é φ, esse aqui também é φ, ok? Então vamos lá, aqui a gente já pode descrever algumas componentes. Quer ver? Olha, por exemplo, se eu olhar na direção do eixo Y, na direção do eixo Y, eu vou ter uma componente aqui, ó. Certo? Essa componente, se isso aqui é o peso, essa componente aqui é PY. Certo? Se aqui é o peso, essa componente aqui, que é a força resultante, ó, é o PX, é o P na direção do eixo X. Então eu posso escrever assim, olha, posso escrever o P, decompor o P como sendo PX menos I chapéu, PX menos porque o X está para a direita, o X está para a direita aqui, ó, e o P aponta para a esquerda, tá bom? Mais PY, quem? Se o Y aponta para cima, tá? O PY está apontando para baixo, então vai ser menos J chapéu. Ok? De modo que, se o objeto ele não se movimenta na direção do eixo Y, ele não se movimenta assim, ele não salta do plano, tá bom?
Então, eu posso entender que a componente y do peso ela é igual à componente normal, à força normal. Então, N mais PY, ou então eu posso colocar assim, gente, ó, P menos J chapéu dá zero, ok? Esse PY aqui, ele não é um vetor, é só componente, tá bom? Para representar vetor, eu faria assim, ó, tá? Viu? Para representar vetor, tá? Aí seria isso, ó, tá bom? Mas eu posso tirar isso daqui, tá? Deixar só o termo do número, né? Ou a projeção, a componente aí, ó. Tá bom? Ficou assim. Então isso aqui é o N na direção positiva, por isso que tem o mais aqui, ó, na direção do Y. E PY menos J chapéu é porque ele está apontando para baixo, ok? O que mais que a gente tem? Além disso, tem a força resultante. A força resultante é igual a Px menos I chapéu. Não é? Tá certo? Então, a força resultante e a PX chapéu estão apontando, os dois apontam para a esquerda, para descendo, né? Então o que eu quero saber? Eu quero saber a aceleração do bloco. A aceleração do bloco vamos para a letra A, né? A aceleração. A aceleração ela é dada pela força resultante na direção x, tá? Igual a m vezes a resultante. Então isso aqui é força resultante é quem? Ora, quem é o Px? É P. Olha, considerando aqui o Px vai ser P seno θ. Então isso aqui vai ser mg seno θ igual a ma. Quem é a aceleração, portanto, ora, é só cancelar os m's, vai ser g seno θ. Pronto. E na letra B? A letra B eu quero a força que o plano exerce sobre o bloco. Então, a força que o plano exerce sobre o bloco, eu quero saber quanto vale N. Tá? Eu posso até colocar assim, ó, o módulo de N. Tá? Quanto vale o módulo de N? Ora, da primeira expressão, dessa daqui, N é igual a PY. Ou seja, quem é PY? É mg, olhando a figura, cosseno de θ. Então, o N é igual a mg cosseno de θ. Pronto. Tá bom? Então, como o ângulo aqui não é θ, né, é φ, na realidade, né, eu deveria ter usado φ em tudo. Então, resposta, como fica? Letra A aceleração é igual a g seno de φ. E na letra B, a força da superfície vai ser mg cosseno φ, tá bom? Legal? Θ ou φ tanto faz, né? O hábito que está usando θ, a gente acaba usando sempre θ aí. Mas o ângulo aqui é dado, o ângulo dado foi φ, tem que ser φ, tá bom? Muito bem, então seguindo, outro probleminha aqui, olha, que envolve plano inclinado, né? Só que nesse caso a gente tem um carro, né, que está descrevendo aqui uma trajetória curvilínea. Bem, então nesse outro problema, né, um problema bem interessante também, que é uma aplicação prática que eu acredito que todos nós conhecemos, tem a ver com o projeto, né, de engenharia que deve ser levado em conta quando são planejadas curvas, né, de alta velocidade, tá bom? Nas vias públicas, né? Então, a questão é o seguinte: uma estrada foi projetada para veículos se moverem a 100 km por hora. Já temos aqui a velocidade máxima de 100 km por hora. Em uma curva com raio de curvatura de 500 metros, tá? Qual é o ângulo de declive, tá? O φ aqui, olha, qual é o ângulo de declive que a pista de rolamento deve ter para dentro, né? A fim de que o carro
possa percorrê-la sem que haja atrito lateral entre os pneus e a pista de rolamento, tá bom? Então, sem que ele sofra deslizamento para fora da curva, né? Então, qual é para um carro que vai com essa velocidade, no máximo, né, 100 km por hora, qual deve ser a inclinação da curva para que o carro não seja deslizado para fora da curva, né? A gente já sabe que se essa curva for na horizontal, tá? Se a curva for na horizontal, o carro vai fazer a pista, vai fazer a curva, né? E ele acaba sendo jogado para fora, né? Sai pela tangente, né? A tendência é sair pela tangente. Mas nesse caso vai ter uma inclinação, tá bom? E aí essa vai ter uma força que vai equilibrar, tá bom? Vai prender o carro na curva, na trajetória. Tá? A gente vai discutir agora qual é a origem dessa curva, dessa força que atua sobre o carro, evitando que ele saia pela tangente. Então aqui a gente tem, inicialmente, né, se o carro não sofre deslizamento, a gente observa aqui, olha, se você acompanhar o comentário da resolução, que essa figura mostra o carro e um sistema de eixos que foi escolhido para essa situação. Então, ao invés do que a gente fez anteriormente, colocando o Y perpendicular ao plano inclinado e o X paralelo a ele, foi escolhido dessa maneira. Sabe por quê? Porque a curva aqui ela é plana, a curva da pista, né? Ela está no plano horizontal, tá certo? Então a curva é no plano horizontal. Embora a pista esteja inclinada, tá bom? Mas é conveniente porque a força que vai atuar sobre o carro, puxando ele para dentro da curva, evitando que ele saia pela tangente, é uma força centrípeta e está na direção horizontal. Tá ok? Então, outra coisa, a gente vê também que a normal, né, ela é perpendicular aqui, ó, ao teto do carro, né, ao plano inclinado, a normal, certo? Mas o peso não, tá bom? O peso aqui não é paralelo. E aí que a gente tem o que? A gente observa aqui duas coisas importantes. Existe uma força que vai prender o carro, tá certo? Ó, na pista, vai puxar para dentro. Então é uma curva e aí enquanto o carro está lá, ele vai apontar sempre para o centro da curva, tá bom? Isso aqui é um raio R. Aqui é como se estivesse vendo a curva, a pista de cima, tá bom, gente? Então isso aqui é uma força centrípeta, ok? Lembrando que força centrípeta ela é igual a mv2 sobre r, onde isso aqui é a chamada aceleração centrípeta, tá bom? Eu vou colocar assim, tá bom? Menos r porque é vetorial, ok? Tá ok, então o que a gente vai ter? Se a gente observar, olha, nós podemos notar aqui que qual é a origem da força centrípeta aqui, né? Olhando para esse sistema de eixos x, y aqui, olha, a gente percebe que nessa direção, eu vou traçar de vermelho aqui, ó, nós vamos ter uma componente a componente em y da normal, tá bom? Eu vou botar aqui ny e uma componente em x da normal, ok? Muito bem, então, conforme a gente observa, a gente vai então aplicar, né, o princípio fundamental da dinâmica na direção do eixo x e na direção do eixo y, tá bom? Então, por exemplo, no eixo x, a força resultante na direção x é quem? É massa vezes a aceleração em x, que é igual a, olha só, na x, na direção x horizontal, a única força que atua aí é uma força prendendo ou puxando o carro para o centro. Então, eu vou colocar, como é na direção, como ela aponta para o centro da curva, que é a esquerda, e o eixo x está para a direita, eu vou escrever menos mv2 sobre r, que é a força centrípeta, que no caso aqui é a projeção de n na direção do eixo x. Então eu posso escrever menos nx, tá bom? Ou nx para trás, né? O nx aí para trás, tá bom?
Muito bem, na direção vertical, eu posso escrever que a força resultante na direção y é quem? É MAY. E aí, como o carro ele não sofre nenhum deslocamento para cima ou para baixo, ele está muito bem apoiado no plano e o plano é liso, né? Embora não seja horizontal, seja inclinado, mas o plano é liso, essa resultante é zero. Ou seja, para cima eu vou ter a componente, aí eu posso colocar aqui, ó, a componente NY e aqui a componente NX, tá? A NX eu já usei aqui, a NY é essa. Então eu posso colocar na NY, posso escrever aqui NY para cima menos MG, tá bom? Bem, o que eu posso aproveitar mais? Eu preciso identificar, é bom identificar o NY e o NX, sabe por quê? Porque a força que atua no carro, trazendo ele para a esquerda e que vai definir, que é definido, tem a ver com esse ângulo φ, essa força é a componente em x da normal, tá? É o NX que vai fazer o papel da força centrípeta, tá bom? Puxando o carro para dentro, como a gente observa aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Por semelhança de triângulos, se esse ângulo aqui é φ, esse aqui também é φ, ok? Então é fácil relacionar o nx com o seno de φ e o ny com o cosseno de φ. Ou seja, o nx vai ser menos n seno de φ. E eu posso escrever isso aqui como sendo 0 igual a n cosseno de φ menos mg. Tenho aí as duas equações, né? Posso escrever então a equação 1 e a equação 2, que eu posso colocar, por exemplo, posso reescrevê-las, vou reorganizar assim. Eu vou ter n seno de φ é igual a m V2 sobre R e n cosseno de φ é igual a mg. Daqui, dividindo uma pela outra, eu vou ter, dividindo n seno de φ por n cosseno de φ, eu vou ter tangente de φ, que é igual a mv2 sobre r dividido por mg, ou seja, v2 sobre r dividido por g. Em outras palavras, tangente de φ é v2 sobre gr, ok? Agora o v, a velocidade máxima aí é 100 km por hora, tá? A velocidade máxima em que nós estamos lidando, velocidade é 100 km por hora. Lembrar de colocar em metros por segundo. Aí em metros por segundo vai dar 27,8 metros por segundo, que é quilômetros por hora, tá bom? O g é 9,81 metros por segundo ao quadrado e o raio é 500 metros. Colocando aqui, substituindo os valores, nós vamos ter que a tangente de φ é 0,157, de modo que o φ é o arco cuja tangente é 0,157, então o φ vai dar 8,9 graus. Esse é o resultado. Então, o que é importante aqui, o que é interessante, gente, a gente lembrar, é que existe aqui uma relação entre a força, né? A força que segura o veículo na pista, tá bom? Existe uma relação entre a força que segura o veículo na pista e a inclinação, o ângulo φ. E a origem, a origem dessa força é a direção normal. Então, se esse φ é igual a zero, o nx é zero, portanto, não tem força que segura o carro na pista, ele acaba saindo pela tangente, tá bom? Então, essa velocidade aí, ela precisa ter esse ângulo aqui, limite de 8,9 graus, tá? Ou mais do que isso, tá bom? Para que o veículo possa ficar retido aí na pista, não cause nenhum acidente. Então esse declive aí ele é importante, né? Deve ser levado em consideração na engenharia de vias públicas, tá bom?
especialmente aquelas de alta velocidade. Tá legal? Muito bem, então nesse último problema, né, que a gente vai considerar nessa aula, a gente tem aqui dois corpos que estão sob a ação da gravidade. A gente tem aqui um corpo M1, de massa M1, e um corpo de massa M2, são massas diferentes, tá bom? E eles estão presos por um fio, tá? Inextensível e imponderável, sem massa, tá legal? Ambos, ambos através do corpo 1, são puxados para cima por uma força F. A pergunta é, qual é a aceleração dos dois corpos? E letra B, qual é a força de tensão no fio que une os dois blocos, tá bom? Os dois corpos. Então vamos lá. Primeiramente, antes da gente fazer qualquer coisa, aqui a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton, tá bom? Considerando que nós estamos trabalhando em referencial inercial, já estamos usando a primeira lei, tá certo? Mas então a gente pode aplicar, identificar as forças. Primeiro ponto aqui, ó, o passo a passo, até juntando tudo aquilo que a gente já considerou até agora. Identificação das forças, depois aplicação da segunda lei de Newton, e aí resolver o sistema para encontrar as variáveis. É o que nós vamos fazer agora. Então, primeiramente, o primeiro corpo, né, ele tem uma força aqui, olha, para cima, tem a força F para cima, tá? A força F aqui para cima, tem a força peso para baixo e tem uma tração no fio que liga os dois corpos, tá bom? M1 e M2. No corpo 2, temos a força peso para baixo e a tração para cima. Então, o que a gente vai fazer vamos explicitar isso aí de uma forma mais clara para a gente, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho o corpo 1, vou colocar o corpo 1 aqui. Aqui eu tenho força F e aqui para baixo uma tração, tá? E também a força peso de 1, tá bom? No objeto 2, eu vou ter o que? A tração, tá? E aqui a força peso do 2, ok? Muito bem. Um detalhe é que a gente vai escolher como sentido positivo o do eixo Y para cima, tá? Então observe que se a tração aqui e a tração aqui são, se eu representar T e T pelo mesmo vetor, esse T aqui é positivo, mas esse é negativo, tá bom? Como está na figura, tá certo? Aqui você percebe que é a mesma tração, ou seja, tem o mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos contrários. Um é para baixo, outro é para cima. Bem, identificamos as forças. Agora vamos aplicar a segunda lei. Então, inicialmente, para o bloco 1, nós vamos ter a força resultante no 1, que aponta para cima, tá bom? Vai ser M, massa do 1, vezes a aceleração, é igual a F menos P1 menos T. Tá certo? M1, a massa do bloco 1, vezes a aceleração dele, igual a F que está para cima, menos P1 e menos T porque estão para baixo. Para o bloco 2, nós vamos ter força resultante no bloco 2 a massa do 2 vezes a aceleração, que é igual a T menos P2, tá bom? Novamente, usando aqui a orientação, tá? O sentido positivo para cima, tá bom? Do eixo Y. Aí você percebe que uma coisa interessante é que eu considerei aqui a aceleração dos dois corpos como sendo iguais, tá bom? Eu não escrevi a aceleração A1 e a aceleração A2 como sendo acelerações diferentes. A aceleração do bloco 1 e a aceleração do bloco 2 como sendo diferentes. Não. Se elas fossem diferentes, o fio em que liga eles seria extensível. Quer dizer, é como se esses fios fossem, por exemplo, uma mola ou um elástico de borracha. Um deles subiria e só depois o outro subiria. Eles oscilariam um em relação ao outro. Aqui não acontece isso, porque esses fios aqui, eles são inextensíveis. Esse fio, no caso, é um só, né? Ele é inextensível, ele não estica, tá bom?
e ele não tem massa. Se ele tivesse massa, eu deveria considerar no sistema um outro corpo, que era o fio, com uma força-peso para baixo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar os dois, porque a aceleração é igual para os dois, porque eles vão subir juntos com a mesma aceleração, tá certo? Então, não preciso fazer a distinção entre as acelerações, ok? Bem, então agora o que nos resta é só resolver o sistema. Vamos resolver o sistema para encontrar quem? Na letra A, encontrar a aceleração. Então, na letra A, quem é a aceleração? Olha, olhando para esse sistema de equações, eu posso, por exemplo, somar as duas equações e eu vou ter M1A igual a F menos M1G menos T. Troquei o P1 por M1G. E eu tenho M2A igual a T menos M2G. Somando essas equações, eu vou eliminar o T, a tração entre os corpos, que é uma força interna no conjunto, tá certo? Olha, é uma força interna no conjunto, tá bom? Então aqui eu posso fazer como, né? Eu posso então colocar, a aceleração fica em evidência, fica M1 mais M2 igual, as trações podem ser canceladas, eu fico com M, aqui vai ficar F, as tensões, né, nos fios se cancelam, eu fico menos M1, M1G menos M2G. Ou posso escrever ainda F menos G que multiplica M1 mais M2. Assim, a aceleração fica, né, resolvendo aqui de forma simples, vai ficar F menos menos G, né, menos G que multiplica M1 mais M2 sobre M1 mais M2. Simplificando, fica A igual a F sobre M1 mais M2, que dá uma aceleração, né? Menos, aí eu vou ter menos G que multiplica M1 mais M2 sobre M1 mais M2, fica menos G. Pronto. Essa é a aceleração, tá bom? Então tá aí, é só a regra é essa, né? A gente vai fazer assim, a gente pega então, primeiro passo, isola, identifica as forças que atuam em cada um dos corpos que estão envolvidos. Depois aplica a segunda lei que a gente viu aqui, olha, logo acima, né, que a gente está vendo equação 1 e equação 2, aplica a lei fundamental, o princípio fundamental da dinâmica para cada um dos corpos, tá certo? Depois resolve o sistema, que foi o que nós fizemos. E é interessante que quando a gente está resolvendo o sistema, as forças internas elas vão se anular mutuamente. A gente pode fazer dessa forma que as forças internas se anulam. Mas na letra B agora eu quero saber qual é a tensão T no fio. Aí eu posso pegar esse valor de A que eu acabei de encontrar aqui, ó, esse valor de A que eu acabei de encontrar, e eu jogo, por exemplo, na equação 1 ou na equação 2. Quando eu coloco a aceleração lá, a única variável que eu vou ter é a tensão, tá bom? Você pode colocar na equação 1 ou na equação 2. Se você observar lá em cima, a equação 2 ela é mais simples de trabalhar do que a equação 1, tá bom? Então eu não preciso, né, dedicar tempo tendo mais trabalho pela equação 1. Eu vou utilizar a equação 2, tá certo? Então vamos fazer isso agora. Agora na letra B, nós temos qual é a tensão no fio? Então a tensão no fio, tá? Vai ser na letra B, a aceleração que nós encontramos é F sobre M1 mais M2, tá bom? Menos G. E pela equação 2, nós temos lá, olha, pela equação 2 é M2A igual a T, né? M2A igual a T menos P2, ou seja, M2 vezes quem é o A? É F sobre M1 mais M2. Opa, o A ainda tem um G, né? Menos G igual a T menos M2G.
Então aqui fica fácil, né? Aqui eu estou dando continuidade, aqui fica fácil, olha. Escrever o T como sendo M2 que multiplica F sobre M1 mais M2 menos G mais M2G. Daqui T é igual. Posso colocar tem M2 em todo mundo aqui, eu vou colocar M2 em evidência, aí eu fico, olha, com F sobre M1 mais M2 menos G mais G. Tá bom? Então daqui eu posso cancelar então, né? Eu vou cancelar esses G's aí. E aí olha que bacana, ó, encontro que a atração, né, entre os fios é M2, tá bom? F sobre M1 mais M2. Então tá aí, né? A gente acabou de ver aí que a atração, né, ela é de valor diferente da força que está puxando os dois corpos, tá bom? Então, tá aqui a atração e a aceleração foi encontrada também. Então, finalizamos, tá? Nossa aula de hoje, tá bom? Nessa primeira parte a gente falou sobre, nessa primeira a parte de aplicações, nós aplicamos as leis de Newton, tá? As 3 leis de Newton para a resolução de alguns problemas simples. E aí na parte 2, tá? Que vai vir logo em seguida, a gente vai continuar nesse sentido, aplicando as leis de Newton, agora para problemas um pouco mais elaborados, tá bom? Então se preparem bem e até o próximo vídeo.